O milionário fica chocado ao descobrir que a Virgem é, na verdade, a mãe de seu herdeiro. Rafael sempre foi um homem de negócios implacável. As paredes de sua mansão em São Paulo eram testemunhas silenciosas de sua rotina metódica, feita de regras rígidas e um controle quase obsessivo de cada aspecto de sua vida. Nas festas da alta sociedade, ele era respeitado, visto como um gigante entre os mortais, mas por trás da fachada impecável, seu coração era uma fortaleza. Sentimentos, para ele, eram fraquezas a serem dominadas. No entanto, tudo isso começou a ruir na véspera de redigir seu testamento. Um envelope misterioso chegou, como se a própria sorte lhe sussurrasse um aviso. Ao abrir, ele se deparou com documentos que mudariam sua vida para sempre. Uma revelação chocante. Ana, a jovem cuja pureza e inocência sempre encantaram a elite, era a mãe de seu único herdeiro, um menino de 5 anos que quase não tinha feito parte de sua vida. O choque tomou conta de Rafael. Como isso é possível? Pensou, enquanto sua respiração se tornava irregular. O que estava acontecendo? Se aquele DNA era irrefutável, ele estava prestes a enfrentar um furacão. Os papéis se espalharam pelo escritório, formando um caos em meio à sua ordenada vida. Ele viu o brilho embaraçado de Ana em cada foto. Seu sorriso era um misto de coragem e temor. Ao mesmo tempo, a mente de Rafael fervilhava com a possibilidade de uma exposição que poderia destruir não só a vida de Ana, mas também o legado que ele tanto defendia. Como ele poderia preservar sua imagem de patriarca agora? Mas não era só ele que se incomodava com essa revelação. Marcos, seu diretor financeiro, um manipulador astuto, estava nas sombras esperando. Sabia que essa informação poderia ser a chave para usurpar a sucessão. Assim que o escândalo se desenrolasse, ele estaria pronto para cavar profundo, minando a estrutura familiar, que Rafael havia levado anos para construir. O aperto no peito de Rafael crescia a cada pensamento. Ele estava lutando contra um mar de emoções conflitantes. O que deveria fazer? Pela primeira vez, Rafael não tinha controle. As perguntas martelavam em sua mente. O que importava mais? Seu poder ou a inocência de seu filho? O menino, fruto de outro mundo, e protegido por Ana, com sacrifício, era a única coisa pura que permanecia em sua vida. Quando a noite caiu, ele se viu encarando a cidade iluminada de seu escritório. As luzes brilhavam, mas a escuridão se aproximava, cheia de revelações e riscos. Rafael queria entender, precisava de respostas. De repente, o peso das decisões que tomara ao longo da vida o esmagava. Estaria ele disposto a abrir mão do controle, a sacrificar o que sempre considerou importante para proteger essa nova vida? O futuro estava repleto de incertezas, e com um fio de esperança e desespero. A linha entre seu legado e sua humanidade se tornava cada vez mais tênue. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Rafael encarava a cidade iluminada de seu escritório,
As luzes começaram a parecer mais distantes. O peso das decisões agonizava em seu peito, mas ele ainda lutava para encontrar um caminho. De repente, uma batida forte na porta o fez pular. Era Marcos, o diretor financeiro, com um olhar alarmado, ofegante. Rafael, você precisa ver isso, Marcos falou, a voz trêmula. Era um tom de urgência que Rafael nunca havia ouvido antes. Rafael franziu a testa. O que houve? É importante? Surgiu um vídeo. É sobre Ana. Marcos quase gaguejou ao falar. A ansiedade em sua face deixava claro que a situação era grave. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ana, a mulher que ele tinha apenas considerado a mãe de seu filho, agora era o centro de um novo escândalo. Marcos puxou o celular do bolso e mostrou a tela, como se aquela imagem pudesse ser uma arma. As palavras vinham em um turbilhão. Essa gravação vai explodir tudo, Rafael. No vídeo, Ana aparecia. Em conversa íntima com um homem. As palavras eram envoltas em promessas e risadas. A atmosfera era elétrica. Mas não era apenas a conversa que deixava Rafael tenso. O homem era Lucas, o advogado que sempre esteve ao lado de Rafael nas questões mais delicadas de sua vida. Não, não pode ser, Rafael sussurrou, o coração batendo forte. Como Lucas, alguém em quem ele confiara plenamente, poderia traí-lo dessa forma? No vídeo, Ana parecia despreocupada, como se não houvesse segredos. Era uma cena que parecia romper o que restava de seu controle e honra. Isso pode arruinar tudo. Marcos insistiu. Se essa gravação vazar, seu patrimônio, sua família, seu nome. Rafael piscou, tentando processar a reviravolta. Seu mundo, já balançando pelas revelações sobre seu filho, estava agora prestes a desmoronar por conta de pessoas que deveria ter ao seu lado. Ele precisava agir e rápido. Mas onde isso tudo terminava? A cabeça rodava e um redemoinho de emoções o envolveu. Como ele deveria proteger seu filho nessa tempestade? E, mais importante, quem era realmente Ana? As perguntas martelavam. Ela estava apenas cercada por segredos ou havia uma razão para estar junto de Lucas? Ao olhar para Marcos, viu a expressão dele, uma mistura de expectativa e apreensão. Acho que é hora de conversar com Ana. Precisamos descobrir a verdade. Eu não posso deixar isso escapar. Mas antes que conseguisse se levantar, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas a urgência da chamada fez sua pulseira de controle cardíaco apitar. Hesitante atendeu. Quem? É. Uma voz feminina do outro lado disse. Rafael? Você não me conhece, mas eu sou amiga de Ana. Tem algo que você precisa saber sobre o passado dela. E o seu filho. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais ele poderia descobrir? Um novo abalo estava prestes a acontecer. A paternidade do seu filho, mas sobre a teia de manipulações que poderia ter moldado toda a sua vida. Rafael olhou para Marcos, a mente a mil. Acho que precisamos de um plano. A certeza de que o caos estava apenas começando invadiu seu ser. O futuro se desenhava nebuloso, e os segredos estavam apenas começando a emergir. Rafael olhou para Marcos, a mente a mil. Acho que precisamos de um plano. E rápido. A certeza de que o caos estava apenas começando invadiu seu ser. O futuro se desenhava nebuloso, e os segredos estavam apenas começando a emergir. O telefone ainda vibrava na mesa. O número desconhecido sumira. Mas a inquietação na mente de Rafael estava mais presente do que nunca. Ele precisava de
respostas de algo sólido, e a urgência da situação o fazia sentir como se estivesse afundando em um mar de incertezas. Precisamos encontrar Ana, agora, disse, com determinação. Marcos assentiu, mas antes que pudesse se mover, com um gesto brusco, a porta do escritório se abriu. Era Ana, pálida e com os olhos arregalados, como se tivesse corrido a maratona. Ao vê-lo, sua expressão mudava rapidamente de um alerta ansioso a uma confusão profunda. Rafael, eu preciso falar com você. Como você entrou aqui? O que está acontecendo? A voz de Rafael soava mais alta do que pretendia. Ana hesitou, evidente em seu nervosismo, mas logo um lampejo de coragem surgiu. Eu não tenho muito tempo. Você vai entender. Começou, mas logo foi interrompida. O que você sabe sobre o vídeo? Sobre Lucas. Rafael estava impaciente. Cada palavra dela parecia um fio suspenso à beira de um abismo. As peças estavam se juntando, mas ainda havia muitas interrogações. Ana antecipou a pergunta, mas em vez de responder, seu olhar fixou-se na porta por onde havia entrado. Um movimento rápido. E em um instante, um homem apareceu. Um rosto que Rafael nunca imaginou ver ali. Você não deveria estar aqui, Ana gritou, como se tivesse visto um fantasma. O homem era Lucas, seu advogado. De repente, todo o ambiente ficou tenso. O que ele fazia ali? Calma, Ana. Lucas ergueu as mãos. Eu só quero explicar. Mas Rafael não teve paciência. É você quem está por trás dessa confusão? O que você fez? Lucas. A voz de Rafael ecoou no escritório, e o olhar de Marcos se alternava entre os dois, incapaz de entender a cena se desenrolando diante dele. Rafael, você não sabe de tudo, Lucas disse, seu tom agora mais grave. Ana e eu temos um passado. As palavras caíam como pedras. Um passado? Rafael se sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Um passado? O que isso significa? A respiração de Rafael se acelerou. Agora, a confusão se tornava dor. Ele não sabia em quem acreditar. Olhem, eu sabia sobre o filho. Estava tentando proteger você e ela, disse Lucas, a voz embargada. Mas tudo explodiu quando eu descobri que há algo mais. Algo que, se vier à tona, pode destruir não só vocês, mas tudo. A expressão de Ana se endureceu. Lucas, não fale mais. Mas era tarde demais. A interrupção de Lucas expôs algo mais profundo. Algo que Rafael não queria ouvir. Uma sombra passada. Um segredo que ameaçava tudo. Segredo? Que segredo? Rafael queria saber. O coração agora, batendo descompassado. A mente elétrica. Você não é só o pai do menino, Lucas sussurrou. Você é o avô dele. As palavras reverberaram no ar, como um eco assustador. Rafael paralisou. O que ele acabara de ouvir? Um nó na garganta o impediu de falar. O tumulto dentro de si era absoluto. Como isso era possível? Ana recuou, seus olhos cheios de lágrimas. Mas sua expressão era de terror. Rafael, escute. Eu não sabia. O mundo de Rafael havia se desmoronado. O que isso significava? Ele não estava apenas lidando com a paternidade de um filho perdido, mas agora era uma figura ancestral. Ele, um homem sempre controlado, agora se via preso em uma rede de mentiras, manipulando as linhas de sua própria trajetória. Olhando para Marcos,
Ele percebeu que as reviravoltas estavam apenas começando. O que mais você escondeu, Ana? O que está acontecendo aqui? Precisamos de respostas. E enquanto a tensão crescia, a verdade estava se moldando em algo que poderia ser mais devastador do que todos os escândalos combinados. O telefone tocou novamente, e Rafael sentiu a adrenalina disparar outra vez. Era o mesmo número. O que mais você tem para me contar? Pensou, o coração acelerando, a escuridão. De um novo mistério à frente. Rafael ainda estava em choque com as palavras de Lucas, o avô do menino. Ele sentia como se o chão desaparecesse sob seus pés. As palavras ecoavam em sua mente, mas não havia tempo para hesitar. Ana parecia tão arrasada quanto ele. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou ela, com olhos arregalados, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Rafael não sabia o que pensar. Ele queria acreditar em Ana, mas a revelação de Lucas perturba cada fibra do seu ser. Por que você não me contou? Como você poderia me esconder isso? Ele gritou, sentindo a raiva aflorar junto com a confusão. Eu não sabia. Eu só soube quando. Ana não conseguiu terminar a frase, sua voz quebrada pela tensão. Quando o quê? Quando você decidiu se calar e me deixar nesse caos? A dor nas palavras de Rafael feriu ainda mais, como uma faca profunda. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo imprevisto ecoou pela mansão. A porta do escritório se abriu com violência, e um grupo de homens mascarados entrou, todos brandindo armas. Um misto de susto e adrenalina tomou conta do ambiente. Todos quietos. Como eu disse, isso não é um jogo. O líder deles, um homem imponente, encarou Rafael, seus olhos visivelmente frios. Marco se jogou atrás da escrivaninha, enquanto Rafael e Ana extinguiram um olhar de horror. O que estava acontecendo? A tensão aumentava, muito mais do que eles poderiam suportar. Nosso objetivo é simples. Você, Rafael, suas riquezas e a verdade que você tenta esconder. Rafael tentava processar tudo. O que vocês querem? O que é isso? Sua voz tremia de tensão. Estamos aqui por causa do garoto. Você vai fazê-lo ficar em silêncio. Se não fizer, as consequências serão severas. O homem apontou sua arma para Ana, o gesto gelou Rafael instantaneamente. Não, pare com isso, ele gritou, seus instintos de proteção ativados. Rafael sentiu o calor subir, um desejo crescente de lutar. Mas a verdade era que eles estavam desarmados e em desvantagem numérica. Quero o que é meu. A criança é a chave para toda a sua fortuna, e você sabe disso. O homem disse, um sorriso cruel contornando seu rosto. Como isso era possível? Rafael estava perdido, mas dentro da confusão, um pensamento surgiu. Quem eram esses homens? Como sabiam sobre seu filho? Era como um pesadelo que não tinha como acordar. Ele olhou para Ana. Os olhos dela suplicavam por uma solução que parecia inalcançável. Estou disposto a cooperar. Só não faça nada com ela. Rafael disse, as palavras saindo de sua boca como um pedido desesperado. Cooperar é o que queremos. Mas você e eu sabemos que sua liberdade não vem de boas intenções. Você precisa tomar decisões difíceis. Muito difíceis. Rafael sentia o peso da situação. Ana segurava seu braço como se o contato pudesse dar algum conforto em meio ao terror. Ele percebeu que tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez. O que mais ele poderia perder? Ele não sabia a extensão dos segredos que poderiam ser revelados, mas sabia que a situação estava ficando cada vez mais crítica. Saia daqui com seu menino, ou a vida de todo mundo aqui estará em risco. Esta é sua última chance de fazer a coisa certa. O homem pressionou a arma contra a cabeça de Ana,
e Rafael sentiu uma onda de desespero passar por ele. Em meio ao caos, o telefone na mesa vibrou outra vez, mas desta vez ele ignorou. O alarme dentro dele era mais forte. Era impossível pensar com clareza. Dessa vez, o homem mascarado se virou, e uma pontada de insegurança passou pela face de Marco. Vamos sair. E quando ele disse isso, a porta se abriu abruptamente, e do outro lado, uma figura conhecida apareceu. Era a mulher que havia ligado para Rafael antes. Sua expressão mostrava pânico e urgência. Rafael, você precisa saber. Não é só sobre o passado de Ana e seu filho. O garoto não é a única arma que eles têm. A revelação dela cortou a sala, e Rafael sentiu que tudo havia mudado mais uma vez. Sobre o que você está falando? A confusão tomou conta dele, e os homens se entreolharam, sem acreditar no que estavam ouvindo. Rafael, você não viu a verdade. Sua voz estava apressada. Os homens que estão aqui não são apenas ladrões. Eles são parte de uma rede maior. Uma rede que quer controlar não apenas um filho, mas todo o seu legado. A tensão estava no ar. Rafael olhou para Ana e depois para a mulher. O que mais estava escondido? Ele percebeu que a verdade estava muito mais enredada do que imaginava. Tudo o que sabia poderia ser uma ilusão. Enquanto o grupo de homens mascarados pressionava, as sombras da verdade se aproximavam, sugerindo que o que se desenrolaria a seguir poderia reescrever não apenas a história de Rafael, mas de todos ao seu redor. Precisamos sair agora, a mulher gritou, mas a porta estava sendo fechada. E Rafael sentiu a verdade despontar como um raio, iluminando um caminho aterrador e cheio de segredos inomináveis. Rafael ainda estava em choque com as palavras de Lucas, o avô do menino. Ele sentia como se o chão desaparecesse sob seus pés. As palavras ecoavam em sua mente, mas não havia tempo para hesitar. Ana parecia tão arrasada quanto ele. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou ela, com olhos arregalados, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Rafael não sabia o que pensar. Ele queria acreditar em Ana, mas a revelação de Lucas perturba cada fibra do seu ser. Por que você não me contou? Como você poderia me esconder isso? Ele gritou, sentindo a raiva aflorar, junto com a confusão. Eu não sabia. Eu só soube quando. Ana não conseguiu terminar a frase. Sua voz quebrada pela tensão. Quando o quê? Quando você decidiu se calar e me deixar nesse caos? A dor nas palavras de Rafael feriu ainda mais, como uma faca profunda. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo imprevisto ecoou pela mansão. A porta do escritório se abriu com violência e um grupo de homens mascarados entrou, todos brandindo armas. Um misto de susto e adrenalina tomou conta do ambiente. Todos quietos. Como eu disse, isso não é um jogo. O líder deles, um homem imponente, encarou Rafael, seus olhos visivelmente frios. Marco se jogou atrás da escrivaninha, enquanto Rafael e Ana trocavam um olhar de horror. Nosso objetivo é simples. Você, Rafael, suas riquezas e a verdade que você tenta esconder. Rafael tentava processar tudo. O que vocês querem? O que é isso? Sua voz tremia de tensão. Estamos aqui por causa do garoto. Ele é a chave para toda a sua fortuna. E você sabe disso. Como isso era possível? Rafael estava perdido, mas dentro da confusão, um pensamento surgiu. Quem eram esses homens? Como sabia-o sobre seu filho? Era como um pesadelo que não tinha como acordar. Ele olhou para Ana. Os olhos dela suplicavam por uma solução que parecia inalcançável. Estou disposto a cooperar. Só,
Só não faça nada com ela, Rafael disse, as palavras saindo de sua boca como um pedido desesperado. Cooperar é o que queremos. Mas você e eu sabemos que sua liberdade não vem de boas intenções. Você precisa tomar decisões difíceis. Muito difíceis. Rafael sentia o peso da situação. Ana segurava seu braço como se o contato pudesse dar algum conforto em meio ao terror. Ele percebeu que tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez. O que mais ele poderia perder? Ele não sabia a extensão dos segredos, que poderiam ser revelados, mas sabia que a situação estava ficando cada vez mais crítica. Saia daqui com seu menino, ou a vida de todo mundo aqui estará em risco. Esta é sua última chance de fazer a coisa certa. O homem apontou sua arma para Ana, e Rafael sentiu uma onda de desespero passar por ele. Em meio ao caos, o telefone na mesa vibrou outra vez, mas desta vez ele ignorou. O alarme dentro dele era mais forte. Era impossível pensar com clareza. Aquela mulher, que havia aparecido antes, gritou pela atenção de todos. Rafael, você precisa saber. Não é só sobre o passado de Ana e seu filho. O garoto não é a única arma que eles têm. A sala caiu em silêncio. A tensão palpável, enquanto os homens mascarados trocavam olhares confusos. Rafael sentiu um frio na espinha. Algo além de qualquer um dos desastres que havia enfrentado até ali. O que você está dizendo? Perguntou, a voz trêmula. Era uma revelação que poderia mudar tudo, mas ele não conseguia entender. Eles têm uma conexão com você, mais do que você imagina. Ela gritou, e Rafael se sentiu paralisado. E se você não agir agora, todos morrerão, incluindo seu filho. Rafael estava em uma encruzilhada, os olhos fixos nela, mas com absoluta confusão. O que você quer dizer com isso? Um dos homens mascarados se aproximou, a arma ainda em punho. Basta, Thea. Está na hora de mostrar a verdade. Ele puxou um dispositivo de dentro do bolso e, com um clique, uma tela se iluminou, revelando imagens compartilhadas de Rafael e uma mulher que ele não reconheceu. Ela está aqui, e se Rafael não tiver cuidado, o que aconteceu com ela pode acontecer de novo. Rafael gemeu. Era um nome que soava familiar, mas ele não conseguia lembrar. A imagem da mulher era distorcida, mas a fisionomia era inegável. O medo invadiu seu peito enquanto ele tentava conectar os pontos. Mãe? Irmã? As possibilidades o esmagavam. Isso não é apenas um sequestro. É uma armadilha que foi elaborada. Você não sabe quem você realmente é, Rafael. A revelação dele estalou como um raio. O pânico cresceu, e o relógio estava correndo. As consequências daquela noite estavam se desenrolando em um ritmo frenético. A mulher que a princípio parecia uma aliada, ora, era uma peça-chave em uma estratégia mortal. Rafael sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Que maldição havia caído sobre sua família? Os homens mascarados se aproximaram, prontos para agir. A verdade se tornava uma miragem distante, mas ele sabia que precisava enfrentar o que quer que estivesse por trás daquela tela, ou perderia tudo o que amava, de uma vez por todas. A tensão explodiu. Um confronto inevitável se aproximava, e no fundo, uma única pergunta ecoava: até onde você iria para salvar sua família? Enquanto os homens avançavam, Rafael sentiu que o tempo se esvaía. O que ele realmente estava disposto a perder para descobrir a verdade. Enquanto os homens mascarados avançavam com suas armas, Rafael sentiu um frio na barriga.
As palavras da mulher ecoavam em sua mente, mas ele não tinha tempo para pensar. O que estávamos prestes a enfrentar era muito mais que uma simples troca de acusações ou uma luta por poder. Rafael, você precisa decidir agora, gritou Ana, sua voz aflita. O perigo estava à porta, e as sombras se moviam ao redor deles como predadores à espreita. O líder dos homens mascarados se aproximou, sua expressão desafiadora. Este é o seu último aviso, ou você entrega o que tem, ou, bem, isso pode acabar de forma muito trágica. Rafael respirou fundo. Olhando para Ana, viu a mesma confusão refletida em seus olhos, uma mistura de medo e desespero. O que o futuro reservaria? Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um barulho estrondoso interrompeu a tensão no ar. A porta de entrada da mansão se abriu com um estrondo, e um grupo de policiais armados apareceu no corredor. O homem mascarado se virou abruptamente, surpreso, mas logo pegou a arma e gritou: "Não se movam." As coisas se tornaram caóticas. Palmas de mão batendo em canos de metal, gritos e ordens sendo dadas ao mesmo tempo. Rafael, paralisado, observou a cena se desenrolar. O clima de adrenalina na sala era opressivo, e ele viu os homens mascarados começarem a recuar, a possibilidade de fuga pisando em suas consciências. Mas então aconteceu algo que o deixou em choque. Um dos homens mascarados, o que parecia ser o líder, tirou uma máscara em um movimento rápido. Era um rosto que Rafael conhecia. Um rosto que havia visto em reuniões de negócios e festas de gala. Alberto, seu primo, que sempre havia estado ao lado de sua família. Alberto, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta de Rafael. O mundo girava, e a confusão o envolvia como uma neblina pesada. O olhar de Alberto estava cheio de raiva, mas havia algo mais que Rafael não conseguia identificar. Você não entende, Rafael. Você nunca entendeu. Alberto gritava, sua voz carregada de emoção. Este é o preço que você deve pagar por sua arrogância. As palavras eram um golpe direto no estômago de Rafael. As balas estavam sendo disparadas, enquanto a situação se intensificava. O caos atingiu um ponto crítico. Em meio a tiros e gritos, Rafael viu Marcos, seu diretor financeiro, avançar em direção a Alberto. Você não tem ideia do que está fazendo, Marcos exclamou. Mas a determinação no olhar de Alberto não estava fragilizada. A cena se desenrolava como um filme, e Rafael se perguntava como tudo havia chegado a esse ponto, a traição batendo forte em seu coração. E então, de repente, Ana fez uma coisa inesperada. Com um movimento rápido, ela se lançou na frente de Rafael, empurrando-o para o chão, enquanto um tiro atravessava o ar. O som do disparo ecoou na sala, e a visão dela o interrompeu. Uma dor imensa começou a se espalhar por todo o seu corpo. Não! Rafael gritou, com a adrenalina pulsando nas veias. O mundo pareceu parar. Os gritos de todos ao redor se tornaram ruídos distantes. Ele viu Ana no chão, segurando o lado do abdômen, uma expressão de dor em seu rosto. Ana, não, por favor! A realidade começou a se desfazer debaixo de seus pés. O sussurrar das sombras e dos segredos que cercavam Rafael agora pareciam ter vida própria, mais intensos do que qualquer traição. Cada respiração lhe lembrava que ele não sabia de nada. O que mais estava escondido? O que mais Alberto sabia que mudaria tudo, porque tinha que ser assim.
Enquanto o terror preenchia cada célula de seu corpo, Rafael olhou para o rosto pálido de Ana, suas lágrimas misturadas ao sangue. Ela fez um esforço para sorrir, um gesto através da dor. Rafael, eu amo você. E, em um último suspiro, a luz em seus olhos começou a se apagar. Ele estava prestes a perder tudo: o futuro, a verdade e o que restava dele. O caos estava completo, mas algo dentro dele despertou uma nova determinação, uma necessidade de enfrentar qualquer traição, qualquer segredo, qualquer inimigo que se colocasse no caminho dele e de seu filho. Enquanto a sala ecoava com a luta em curso, Rafael percebeu que a batalha era apenas o começo. O que mais havia nas sombras? E quem mais poderia ser um aliado ou um inimigo disfarçado? O futuro tornava-se nebuloso, mas uma única ideia queimava em sua mente. Ele tinha que descobrir a verdade, fosse ela qual fosse, e ele não pararia por nada. Rafael estava em estado de choque. Aquele momento se desenrolava como um pesadelo. Ao olhar para Ana no chão, seu corpo reagia com uma dor aguda, uma pressão no peito que o fazia querer gritar. Não, ele não podia perder Ana assim. O tempo parecia parar. Cada batida do coração ecoava mais alto que os gritos e os tiros em volta. Ele tinha que fazer algo. Os homens mascarados se moviam, mas havia uma energia diferente. Algo no ar estava prestes a mudar. O líder apontava a arma, mas Rafael não conseguia olhar para os rostos de seus antigos aliados que estavam ali, aqueles que ele pensou que eram leais. Ele se sentia traído e confuso. Uma raiva fria começou a crescer dentro dele. Você vai pagar por isso, Alberto. Ele berrou, encarando seu primo, que estava agachado no chão, pálido e em choque. Mas antes que pudesse se aprofundar mais, um grito ensurdecedor cortou o ar. Uma das portas laterais foi arrombada, e um novo grupo de homens entrou. Só que essas pessoas estavam vestidas de forma diferente. Eles usavam uniformes policiais. Rafael sentiu um fio de esperança, mas a tensão na sala aumentou a cada segundo. Todos no chão, um dos policiais gritou. E a ordem veio com um brilho de determinação. Ele havia visto a cena se desenrolar na fração de segundos em que tudo parecia desabar. Mas havia algo mais, um brilho de reconhecimento, um olhar familiar. E então, seu coração parou. Rafael, uma voz ecoou do fundo do grupo de policiais. Era Sofia, sua irmã. Ele não a via desde que tudo começou a desmoronar. Rafael, você está bem? Sofia estava ali, mas com um olhar que o deixou paralisado. Não era apenas a tensão da situação. Havia algo mais. Uma sombra por trás de seus olhos, que Rafael não conseguia decifrar. Estou bem, mas Ana, ela está ferida. Ele não conseguia desviar o olhar dela. O que você está fazendo aqui? Eu vim tentar ajudar, mas você precisa entender. Tudo isso é mais complicado do que pensamos. Sua voz estava trêmula, e Rafael notou que as mãos dela tremiam. Mais complicado? Como assim? Ele perguntou, pegando a mão de Ana, que estava fria e pálida. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, os homens mascarados começaram a disparar, e os policiais reagiram. A sala virou um campo de batalha. Rafael se arrastou até Ana, tentando protegê-la com seu corpo enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. O som era ensurdecedor,
Ana, você está comigo. Precisa ficar comigo. A adrenalina o fazia agir instintivamente. Mas os gritos e as ordens se misturavam a cada segundo. Rafael, escute! Gritou Sofia. Mas o caos obscurava sua voz. A verdade sobre a família é uma teia enrolada que ninguém esperava. As palavras dela eram um fio de esperança em meio ao desespero. A atenção de Rafael foi arrancada quando uma explosão estrondou no andar de cima. O chão tremia sob seus pés. O que foi isso? Ele olhou para cima. O pânico tomando conta dele. A estrutura da casa estava desmoronando. Quando tudo acabar, você vai precisar saber a verdade sobre o que aconteceu no passado. A voz de Sofia cortou a cacofonia ao seu redor. A criança, ele não é o que você pensa. Você tem que lembrar do que aconteceu com a nossa família. As palavras dela explodiram na mente de Rafael como fogos de artifício. O que ele não sabia? O que tinha acontecido com a sua família que ele não lembrava? Um segredo enterrado que poderia mudar tudo. As paredes pareciam se fechar, e ele percebeu que cada instante estava mais perto da explosão. A visão de Ana o manteve em frente aos seus medos, mas a revelação implacável de que havia mais mistérios do que antes parecia estar prestes a se desdobrar. Mas então, sem aviso, a porta da sala se abriu e um novo homem entrou. Ele era alto, com um olhar frio que congelou a sala. Rafael. O homem disse com uma voz inconfundível. O mundo de Rafael desabou novamente. Era Vicente, seu pai. O homem que deveria estar fora de sua vida para sempre. Estamos aqui para resolver as coisas de uma vez por todas. Você não tem ideia do que está em jogo. Rafael se virou para Sofia, o pânico estampado em seu rosto. Você sabia? As revelações ainda estavam se acumulando, mas o tempo estava se esgotando. O que mais estava escondido em sua família? A linha entre amigos e inimigos se estreitava. O que Vicente queria? O destino do seu filho, Diana, e até mesmo dele estava em jogo. Cada segundo se passava, e Rafael percebeu que aquela noite ainda estava longe de terminar. O caos estava apenas começando, e a verdade era um pesadelo que ele ainda não estava preparado para enfrentar. Rafael estava paralisado, com a mente girando ao redor como uma tempestade. Vicente, seu pai, estava ali, bem diante dele, o homem que pensou ter deixado para trás. O homem que representava segredos e dor. Por que você está aqui? O que você quer? Ele conseguiu murmurar, a raiva e o medo lutando pela sua atenção. Vicente sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era calculista, como se estivesse satisfeito. Apenas adaptar algumas coisas. Rafael, você sempre foi tão distraído com seus negócios que não percebeu, afinal, as coisas não estão apenas em seu controle. Rafael sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele precisava de respostas. O que isso significa? Por que você está fazendo isso? Ana, ela está ferida. Seus olhos se desviaram rapidamente para Ana, caída no chão, sua respiração fraca. Você sempre pensou que estava no controle, Vicente disse, ignorando suas preocupações. Mas você é apenas uma peça em um jogo muito maior. E agora é hora de você entender como as coisas realmente funcionam. A tensão estourou quando as balas começaram a voar novamente. Os policiais gritavam, tentando capturar os homens mascarados.
Rafael não sabia se deveria se preocupar mais com a segurança de Ana ou com o que seu pai estava revelando. Você precisa sair. Agora! Sofia gritava do canto, mas Rafael estava paralisado, tentando decifrar as palavras de Vicente. A verdade é que sempre soube de você, meu filho, e do menino. Você não é apenas o pai dele, você é o herdeiro de um legado que acreditamos ter perdido. Vicente se aproximou, como se as palavras fossem um feitiço que o prendia. O coração de Rafael disparou. Legado? Que legado? O que você está tentando dizer? A confusão se tornava dor, e havia algo terrivelmente familiar em tudo isso. Vicente era o elo que faltava, mas não havia tempo para explorar isso. De repente, um dos homens mascarados gritou: Correm! Eles estão se aproximando! O caos tomou conta. Novamente, os gritos e os tiros ressoavam por toda parte. Rafael não conseguiu desviar o olhar enquanto Ana gemia de dor, seu corpo ensanguentado. Ana! Ele se lançou na direção dela, mas Vicente o segurou. Faça uma escolha, Rafael. Salve-a ou descubra a verdade. Um estalo de expectativa pairava no ar. No fundo, Rafael sabia que a escolha entre o amor e a luta por um legado o acompanhava havia tempo demais. Mas ele não podia deixar sua vida se desmoronar assim. E então, uma explosão. A parede explodiu em plumas de tijolos e fumaça. Todo o escritório tremeu com o impacto. Rafael caiu. O chão virou uma maçaroca de poeira e gritos. Quando a fumaça assentou, algo brilhou no chão próximo a ele. Era um pendrive. Algo dentro de si disse que aquilo era a chave. Ele pegou o dispositivo, mas a luta se intensificou. O som de passos se aproximando indicava que os inimigos também queriam aquilo. Vicente parecia em choque, seu olhar fixo no pendrive que estava em mãos de Rafael. Você não sabe o que está prestes a soltar, Rafael. Isso pode mudar tudo. Naquele momento, o próprio Vicente, seu pai, parecia estar mais preocupado em manter seu próprio segredo do que a segurança da família. O que você quer dizer com isso? Rafael murmura, a confusão se tornando um nó mais apertado em sua garganta. Foi então que a porta explodiu e mais policiais invadiram o local, armados e determinados. Para baixo, gritou um deles. O caos se instaurou mais uma vez. Rafael olhou para Vicente uma última vez antes que a confusão tomasse conta. Você escondia isso de mim? O que mais você está? Mas as palavras ficaram entaladas em sua garganta. A verdade estava se desenrolando como um novelo de mentiras, mas não havia tempo para decifrá-las. Rafael olhou para Ana. O peso da escolha crescia a cada segundo. Com tantos segredos e revelações, o que mais poderia ele descobrir? O que realmente significava aquele pendrive? A vida deles estava mudando, e as respostas que ele buscava podiam ser mais devastadoras do que a dor que enfrentava naquele momento. Ele estava prestes a desbravar um caminho obscuro. Um eco de uma nova explosão ameaçou sua atenção, e antes que pudesse recuperar o controle, a sala ficou em silêncio, e ele percebeu que uma sombra se aproximava. Quem ou o que estava prestes a entrar e desmascarar essa teia de complicações? O coração batia a mil, e Rafael estava prestes a descobrir tudo, ou perder todos que amava. Rafael estava prestes a desmoronar. Com o pendrive em mãos, a sala estava cercada por policiais, e a tensão crescia como um fogo prestes a explodir. Ele olhou de volta para Vicente, seu pai, que parecia cada vez mais ansioso, esperando pela reação de Rafael.
A confusão e a dor que havia absorvido em sua vida totalizavam-se em um único ponto. Você está realmente aqui para me ajudar ou só para arruinar tudo ainda mais? Rafael perguntou com uma voz entrecortada, mas antes que Vicente pudesse responder, a porta se abriu novamente e uma figura alta e sombria entrou. Era alguém com uma presença imponente, e Rafael estremeceu ao perceber quem era. Rafael, a voz clara e autoritária cortou o ruído do caos. Era Helena, sua mãe. Ele não a via há anos, e seu coração disparou ao vê-la. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Rafael ficou paralisado, a confusão e o alívio misturando-se em seu peito. Helena, a mulher que sempre havia sido um mistério, agora estava ali. E com ela, parecia que as respostas finalmente chegariam. Você tem que se lembrar. O garoto, ele é a chave, mas não da maneira que você pensa, disse ela com urgência contida, enquanto um tiroteio estourava ao fundo. Que garoto? Que você sabe? A raiva e a dor se entrelaçaram novamente em sua voz. Mas a resposta de Helena nunca chegou. Em um segundo, um dos homens mascarados, aquele que parecia ser o líder, disparou sua arma em direção a Helena. O tiro ecoou e o tempo pareceu parar. Um grito cortou o ar. E antes que Rafael pudesse processar o que estava acontecendo, Helena caiu no chão. Seu olhar de choque se fixou em Rafael. Não! Ele gritou, seu corpo pulsando de dor e fúria ao mesmo tempo. O mundo ao seu redor perdeu a cor, e a única coisa que ele pôde sentir foi a perda esmagadora. Por que você fez isso? Sua voz ecoou, mas ninguém respondeu. Helena estava lá, mas sua vida se esvaía rapidamente. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Rafael. Ele não podia perder mais um membro da própria família. Sofia, sua irmã, se aproximou, chorando. Rafael, precisamos sair agora. Eles estão chegando, gritou, puxando pelo braço. Mas ele estava ainda fixado na imagem de sua mãe. Como ela pôde estar ali? E como ele não sabia da sua dor? A sala estava em um frenesi. Policiais tentavam controlar a situação, mas o pânico tomou conta. Uma nova explosão estourou no corredor e o teto começou a desmoronar. Rafael finalmente se virou para Ana, que ainda estava no chão, seu corpo ensanguentado. Ele olhou nos olhos dela, e por um instante, tudo ficou claro. Ele tinha que proteger seu filho, a verdade que poderia ainda existir. Então, o homem mascarado começou a se afastar. Você nunca entendeu, Rafael. Não é apenas sobre você, disse ele. Mas a cena se tornava tão... Toda sua atenção estava agora em Helena. O eco de suas últimas palavras a Rafael era como um estalo de realidade. Se você não descobrir a verdade do passado, nunca poderá proteger seu futuro. Com a dor ainda reverberando em seu coração, Rafael percebeu que estava em um ciclo de mentiras e traições. Tudo isso agora mudava de forma dramática. Ele olhou para o pendrive em suas mãos, suas respostas, suas escolhas. Os laços familiares estavam se desnudando na dureza da realidade e o conjunto de segredos que envolviam sua mãe, seu pai e o menino crescia dolorosamente. Por que você nunca me contou? O que mais você está escondendo? Ele perguntou a Vicente. Mas a expressão de Vicente estava distante, e em seus olhos havia uma sombra de algo que ele não queria revelar. Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma batida forte na porta trouxe outro caos. O que mais aguardava por eles? Tudo estava se desdobrando em direções que eles não podiam controlar. Rafael sentiu a adrenalina e a urgência invadirem seu corpo. O que mais estava pesando no passado
E o que ele poderia conseguir ao abrir aquela verdade? Ele não poderia esperar mais. Algo o chamava. Algo que estava além da dor. Além do assado. Rafael respirou fundo e decidiu que precisava ir atrás disso. Ele olhou nos olhos de Ana, esperando que ele pudesse ainda salvá-la e ao seu filho. Vamos descobrir a verdade agora, gritou, antes de se lançar para a saída, levando consigo o pendrive e um desespero que pulsava em suas veias. E quando a porta se abriu, Rafael estava prestes a descobrir não apenas a verdade que mudaria suas vidas, mas confrontar o que realmente significava a família e o peso de um legado que talvez nunca tivesse desejado. Rafael sentia seu coração acelerar enquanto corria para fora da sala. Cada passo era pesado, a adrenalina pulsando nas veias. O pendrive estava seguro em sua mão, mas a mente dele só pensava em Ana. A visão dela caída no chão era como uma ferida aberta em seu peito. Ele precisava sair dali, não apenas por ela, mas também por seu filho. O passado deles estava desmoronando diante de seus olhos, e as peças de quebra-cabeça estavam se juntando de forma aterrorizante. Quando ele finalmente alcançou a saída, a cena estava caótica. Policiais e homens mascarados se confrontavam, o som das balas ecoando enquanto as paredes desmoronavam ao fundo. Rafael não tinha tempo para pensar, apenas precisava agir. Ele olhou para Sofia, que estava ao seu lado, com um olhar de desespero. Nós precisamos encontrá-la, ele gritou, e ela assentiu, puxando-o para um corredor. Rafael, espere! A voz de Vicente o parou. O olhar que o pai lhe lançou era intenso, repleto de uma urgência que ele não podia ignorar. As coisas não são o que você pensa. O legado que você carrega é mais complicado do que um simples título. Legado, você só quer proteger seu próprio interesse, respondeu Rafael, a raiva transbordando. Você nunca se importou com nós, sempre foi sobre o poder e a riqueza. Vicente abriu a boca para protestar, mas um tiro próximo interrompeu. O estalo trouxe a realidade de volta, e a urgência tomou conta de Rafael novamente. Ele não tinha mais tempo para discutir. A única coisa que importava agora era a segurança de Ana e do pequeno. Eles correram pelo corredor estreito, afastando-se do caos. Quando chegaram a uma sala dos fundos, encontraram Ana, ainda em estado crítico, lutando contra a dor. Rafael se ajoelhou ao lado dela, sentindo o terror apertar seu coração. Ana, por favor, fique comigo. Nós vamos sair daqui juntos. A mão dela se fechou ao redor de sua, e ele viu uma centelha de esperança em seus olhos. Rafael, eu não sei o que vai acontecer, mas eu amo você. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro, mas ele sabia que eram sinceras. O peso da responsabilidade começava a pesar. Ele tinha que vencer essa batalha, não apenas por eles, mas também por seu legado. Eu vou te levar para casa, eu prometo, ele respondeu, a determinação ardendo dentro dele. Puxou o pendrive do bolso e o segurou firme. Este é o começo de tudo. A verdade precisa vir à tona. Tudo o que esconderam de nós. Sua voz falhou, mas ele sabia que se referia. O som de passos se aproximando fez Rafael levantar a cabeça. A porta se abriu, revelando uma figura familiar. A mulher que havia ligado para ele antes. Ela parecia fora de lugar, mas sua presença era uma promessa de respostas. Rafael, agora não é hora de hesitar. Segredos ainda estão enterrados, e precisamos agir rápido. Ele arregalou os olhos.
Você sabe de algo mais. Por favor, diga logo. A tensão era palpável. Eu sei de tudo, e essa verdade pode não só salvar a sua família, mas também trazer luz sobre os nossos reais inimigos. Sua voz era firme. Esta não é apenas uma questão de você ou da Ana, mas de todos que se envolvem nas sombras. Antes que pudesse perguntar mais, outra explosão reverberou pela mansão. O que estava realmente acontecendo? Rafael olhou para Ana e depois para Sofia. Eles não tinham muito tempo. Se não fugissem, não saberiam o que mais estava por vir. Com um último olhar decidido, ele disse: Vamos, precisamos sair agora. E com Ana em seus braços e Sofia seguindo, correram para o corredor, as balas ainda ecoando atrás deles. Enquanto lotavam-se em um carro, uma nova determinação pulsou dentro de Rafael. Ele estava prestes a descobrir a verdade, não apenas sobre seu passado, mas sobre quem realmente era. Ao olhar para seus olhos, sabia que estavam juntos. E mesmo entre a dor, havia uma faísca de esperança. O futuro estava longe de ser certo, mas uma coisa era clara: eles lutariam. Pelo que amavam, pelo que valia a pena. Com o pendrive e a verdade nas mãos, um novo capítulo estava prestes a começar. E finalmente, massacrando esses momentos intensos, aqui vai um recado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.